Vamos falar de Egito, deserto e reino. Egito significa escravidão, onde o povo foi escravizado. Deserto é um processo, é onde nós devemos passar para pensar, para refletir. E reino é a liberdade. Reino é o reino de Deus, é a liberdade que Deus nos dá para sermos pessoas melhores. No sentido espiritual, os três ambientes têm um significado. Egito, terra de escravidão, medo, escuridão, solidão, mundanismo, frieza espiritual. É onde tem, como eu disse, a terra de escravos, onde se tem medo, uma escuridão, que é a escuridão de não poder fazer nada, de ser escravo, de ser mandado, de ter que trabalhar como escravos, ter uma alimentação horrível e se previr de todas as coisas. Deserto, preparação, dependência, confiança, revelação, mudança de mentalidade. Deserto é onde nos colocamos para refletir sobre tudo, sobre as coisas das nossas vidas, sobre as coisas que estamos passando atualmente no nosso espírito, no nosso mundo. Reino é a terra prometida, a paz, a justiça e a alegria no espírito. É onde Deus reina, onde Jesus reina. Egito é muito grande o número de pessoas que estão aprisionadas com a mentalidade de escravos. Faraó impôs trabalho pesados ao povo para que nem sequer lembrassem de adoração. Passamos também na nossa vida, no mundo que a gente vive, é um Egito que nós passamos, onde nós somos escravizados pelos governos, pelas coisas mundanas que acontecem, as alimentações horríveis, a vida em si enfraquecida, onde os grandes, que têm muitos dinheiros, nos fazem de escravos, fazem a gente comer o que eles têm, e vivemos como escravo, como salário mínimo, como essas coisas que nós vivemos no mundo, no nosso país. Deserto. Deserto é o processo de Deus para te libertar da mentalidade de escravo, assim te posicionar na terra da promessa, que é equivalente ao reino de Deus no Novo Testamento. O deserto, nós passamos muito em deserto, né? Na maioria das vezes a gente passa no deserto. O deserto é aprendizado, para você parar, refletir sobre as suas coisas, sobre os seus pensamentos, sobre coisas que eles botam também na nossa cabeça e que nós deixamos eles fazerem o que querem. Então Deus, ele quer te libertar desse Egito. E esse deserto é um lugar maravilhoso. As pessoas pensam em deserto que você vai ficar sozinho, que não vai ter ninguém, que as coisas vão ser difíceis, que você vai passar por dificuldades, mas não. Deserto é um aprendizado para você ter discernimento, aprender a entender o propósito de Deus na sua vida. O deserto significa isso, você abrir a sua mente, você ter uma visão espiritual de tudo que está acontecendo ao seu redor, para que você não venha cair em armadilhas, para que você não venha obedecer outros deuses, obedecer pessoas, porque pessoas são falhas. Nós temos que obedecer somente um, que é a Deus. O reino. O reino não é possível viver como livre, se ainda mantém uma mente de escravo. Um escravo é tratado como mercadoria, e a sua alimentação é de péssima qualidade e trabalha em muitas atividades pesadas. O reino é paz, justiça e alegria no espírito. Como eu disse, o reino é de Deus. E Deus, ele quer te dar paz, liberdade, momentos prazerosos para você viver com família, em harmonia, em amor ao próximo. E a liberdade, Deus quer libertá-lo da escravidão do Egito. Confie e dependa dele no deserto.
Viva uma mentalidade de livre no reino. Deus, ele quer te dar essa liberdade. Não se prenda a outros deuses, não se prenda ao mundo, porque a palavra de Deus já disse que o mundo jaz maligno. Então, irmão, aí não adianta também falar assim, mas eu não uso isso porque é do Satanás, eu não uso isso porque é daquilo outro. Não, irmão, a gente vive nesse mundo, mas não somos desse mundo. Temos que viver nesse mundo enquanto Deus não nos buscarmos. Então nós vamos passar por processos diferentes, vamos passar por coisas que na nossa visão é errado, mas Deus, ele sabe disso, porque ele sabe que o mundo jaz maligno. Então nós temos que passar, entendeu? Mas com a visão e a mente aberta, para que não cairmos nas coisas do inimigo, nas coisas erradas, nas coisas mundanas que atrapalham o seu dia a dia, que atrapalham o amor ao próximo, a desunião que tem nesse mundo entre pessoas. Isso Deus não se agrada. Nós temos que amar uns aos outros. E aqui, o Egito significa as tendas do cão, terra de cão, terra negra, deserto, lugar de reflexão, decisão. Lá em Deuteronômio 8, versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus bota a gente às vezes num deserto que nós não entendemos. Às vezes ficamos nos perguntando, Senhor, por que eu estou no deserto? Mas é para isso, para você ter uma reflexão, você pensar nas coisas, se você vai realmente guardar os mandamentos. Porque seguindo os mandamentos de Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa, vai viver em paz, harmonia, coisas grandes, coisas boas, entendeu? Então aprendam a andar no caminho do Senhor, ande nos mandamentos corretos que o Senhor nos ordenou. É difícil, Por muitos anos eu passei errado no caminho, algumas vitórias, sim, muitas derrotas. Essa é a realidade. E essa é a realidade de todos nós. Então devemos obedecer e entender que Deus, ele é único e todo-poderoso. No reino, o reino de Deus é um reino eterno, onde Deus é o rei. O reino de Deus está próximo. Todos que aceitarem Jesus como seu Salvador terão lugar no reino quando Jesus voltar. E para fechar com chave de ouro, é isso. É aceitar esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que liberta e que nos bota no caminho correto para chegar ao Pai. Para você ver, tudo tem um processo. Você vive no Egito. Depois desse Egito, Deus, ele te põe num deserto. Um deserto que aparentemente parece ser ruim, mas não é. É para você melhorar o teu lado espiritual, o teu lado de amor. E depois, você passando por esse processo, nesse deserto, para você chegar ao reino. O reino é você chegar ao Pai. É dali que é o caminho de Deus. Ele vai te ensinar a andar correto, a andar no amor, a ter mais amor com as pessoas, que é o principal, amar ao próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. E chegada ao reino, você estará nos braços do Pai, cansado, mas feliz. Cansado, mas com muito amor no coração. Cansado, mas sabendo que Deus, ele esteve contigo nesse deserto. Então confie, meu irmão. Aceite a Jesus. Ele te ama, ele me ama, ele nos ama. Ele nos quer bem. A nossa salvação é o alvo.
O mundo está aí para enganar, Satanás está aí para enganar todos nós. E estão enganando até os cristãos, os que se dizem cristãos. Por que isso, meu irmão? Porque não passou por esse deserto, esse deserto, não passou por essa transformação com Deus, não nasceu de novo, não teve renovo. Deus, ele quer renovo. Deus, ele quer processo. Deus, ele quer que mude. Mudanças são necessárias para chegar ao reino. Apenas confie e ande no mandamento. Caminhe, tenha fé, porque Deus é contigo.